Olá, essa aula é um complemento ao que foi exibido no Centro de Mídias e eu vou trazer para vocês aqui tópicos sobre termoquímica, então envolve a quantidade de calor liberada ou absorvida em reações químicas e também isso ocorre em processos físicos. Então, mostrando aqui todas as reações químicas e todas as mudanças de estado físico, elas liberam ou absorvem calor. Quando ocorrem com liberação de calor, isso é chamado de processo exotérmico. E quando ocorre com absorção de calor, é chamado de processo endotérmico. Para medir a quantidade de calor no sistema internacional é utilizado o Joule, mas também a gente pode usar a caloria. E existe uma relação aqui para conversão numérica, quando for necessário, que não é o caso aqui. Mas cada caloria equivale a 4,18 joules. Aqui eu trouxe quais são as mudanças de estado físico que ocorrem com absorção de calor e quais ocorrem com liberação de calor. Então a gente tem aqui o diagrama de mudanças de estado físico. Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, a gente tem os processos endotérmicos. Então aqui a matéria precisa absorver calor para mudar de estado físico. E é muito comum aparecer o termo entalpia. O que é entalpia média? É a quantidade de calor de uma transformação que ocorre a pressão constante. Então, ΔH seria a variação de entalpia, mas o próprio H é entalpia, calor liberado ou absorvido em qualquer processo físico ou químico quando eu tenho uma pressão constante. Numa reação química, que agora a gente vai falar da reação química, o ΔH ele já corresponde ao calor de reação, que vai medir então a diferença entre os conteúdos energéticos, que é o calor liberado ou absorvido. Quando a gente tem uma reação exotérmica, a variação de entalpia ela vai ser menor que zero. Então, aqui a gente vai ter um sinal negativo, né? Se eu for colocar um valor numérico. E isso, para isso acontecer, aqui eu tenho um diagrama, um gráfico de entalpia de uma reação exotérmica. A entalpia do produto ela tem que ser menor que a entalpia do reagente. Porque isso indica que a energia está sendo liberada do sistema. Aqui nesse eixo Y eu tenho entalpia. E ela está diminuindo, aqui eu tenho reagente, produto. Lembrando, né, que esse é o sentido da reação química, reagente formando produto. Então aqui a energia diminui, indica que ela sai do sistema e a reação é exotérmica. Tem uma questão para analisar um diagrama desse no formulário da semana. Quando a reação é endotérmica, ela ocorre com absorção de calor, então a variação de entalpia ela vai ser positiva. Aqui vai ter um sinal de mais, ou ele vai ser omitido, né, indicando que é positiva, se eu for usar algum número. E para isso acontecer, a entalpia do produto ela tem que ser maior que a do reagente. Aqui a setinha então está para cima, indicando que a energia, a entalpia está aumentando. Então o sistema ele absorve calor. E o cálculo que foi apresentado foi relacionado à ocorrência de uma reação química no sentido de energia de ligação. Então, quando uma reação química vai acontecer, as ligações que eu tenho nos reagentes, nas substâncias que formam os reagentes, elas precisam ser rompidas para que novas ligações se formem no produto. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar uma reação H2 mais Cl2, aqui vai formar 2 mol de HCl para fazer o balanceamento. As minhas ligações do reagente, eu tenho então uma ligação HH, né, que deve ser rompida, uma outra ligação que é entre os átomos de cloro, do Cl2,
e vai ter a formação então de 2HCl, eu vou representar dessa maneira aqui, HCl e HCl. Então, nesse processo de rompimento das ligações dos reagentes, envolve a absorção de calor, é endotérmico, quando essa ligação e essa daqui, elas são rompidas. E quando novas ligações HCl aqui são formadas, existe liberação de calor, que vai ser um processo exotérmico. Então aqui a gente tem um exemplo, é bem parecido com o que foi exibido na aula do Centro de Mídias, mas eu troquei os valores aqui. E no do formulário também vai ter valores ainda diferentes deste. Tá? Então eu tenho uma reação aqui, indicada por XY mais CD, que são os reagentes, formando XD mais CY. Então, o que ele quer? Aqui tem os valores de energia, de ligação, aqui a ligação XY, a ligação CD, a ligação XD, que depois vai ser formada, e a CY. Qual a energia total envolvida na quebra das ligações dos reagentes? Quando quebra a ligação, é processo endotérmico. Então, a gente tem mais 50, porque o processo endotérmico, ele absorve calor. A gente indica isso como sinal positivo, mais 80. Então, essa energia total, ela vai ser de mais 130 quilocalorias. Qual a energia total envolvida na formação das ligações dos produtos XD e CY? Aqui, quando forma ligações, a gente vai ter processo exotérmico. Então, eu vou usar o sinal negativo indicando a liberação de energia. Então, vai ficar menos 20, menos 30, que é do CY, que vai ser igual a menos 50 quilocalorias. Analise a letra C, os valores das energias envolvidas, reagente e produto, e responda. A reação absorveu ou liberou mais energia? Então, aqui, gente, no final, né, a gente vai ter um saldo de, mais 130 menos 50 vai ser 80 positivo. Eu vou ter um saldo de mais 80. Então, isso indica que essa reação, ela absorve mais energia do que libera. Tá? Então, eu falo que ao final aqui, né, das contas, o saldo ela é uma reação endotérmica. Esse aqui é como se fosse o cálculo da variação de entalpia da reação. Então, absorveu mais energia. A energia total é envolvida na quebra das ligações, que é o processo endotérmico, dos reagentes foi maior que a energia total envolvida na formação de ligações no produto, que é aqui, então, o processo exotérmico. Com essa explicação, vocês conseguem fazer as questões da semana lá tranquilamente e até mais.